crucificação de Jesus não foi um evento comum. O Filho de Deus estava sendo entregue à morte pelos pecados da humanidade. O mundo físico e espiritual reagiu de forma sobrenatural à morte daquele que era o Verbo eterno encarnado. João capítulo 1, verso 14. O momento da morte de Cristo não foi apenas o fim de uma vida, foi o início de um novo tempo para toda a criação. A Bíblia relata uma série de eventos extraordinários que aconteceram imediatamente após Jesus entregar seu Espírito. Cada um deles carrega um significado profundo e simbólico, e juntos formam um poderoso testemunho da obra redentora de Cristo. A crucificação aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Mateus capítulo 27, versos 46 a 50. No instante da morte, a criação estremeceu e o mundo espiritual foi impactado. Esses acontecimentos não podem ser ignorados ou tratados como coincidência. Eles são sinais do céu, confirmando que a morte de Jesus foi o cumprimento do plano eterno de Deus. Vamos explorar 7 fatos extraordinários que ocorreram após a morte de Jesus. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. 1. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, verso 51. O véu do templo era uma cortina espessa, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, a presença mais íntima de Deus, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Levítico 16. Rasgar-se esse véu significava algo profundo. O acesso direto a Deus foi aberto. O detalhe de que o véu se rasgou de alto a baixo mostra que foi Deus quem o rasgou, e não o homem. A morte de Jesus não apenas perdoa pecados, ela remove a separação entre Deus e o homem. O sangue de Cristo abriu o caminho para todos que creem tenham comunhão direta com o Pai. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Esse evento também marca o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. O véu representava a antiga aliança. Seu rompimento simboliza a inauguração de uma nova e viva aliança, baseada na graça. Para o judeu, ver ou ouvir falar que o véu se rasgou no templo seria chocante. Um sinal inconfundível de que algo espiritual imenso havia acontecido. Jesus não apenas morreu, ele nos religou a Deus de forma permanente. 2. Houve um grande terremoto e tremeu a terra. Mateus capítulo 27, verso 51. Na hora da morte de Jesus, um terremoto sacudiu Jerusalém. Esse abalo sísmico não foi apenas um fenômeno natural, foi uma resposta cósmica à morte do Criador. A terra, criada por ele, estremeceu ao testemunhar o momento mais dramático da história humana. O terremoto simboliza o impacto espiritual da crucificação. Algo estava sendo abalado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O reino das trevas estava sendo derrotado e o domínio do pecado sobre a humanidade estava sendo destruído. Em Êxodo 19, a terra também tremeu quando Deus desceu sobre o Monte Sinai. Agora no Calvário, Deus estava presente de outra forma, em sacrifício. O terremoto declara: algo eterno está acontecendo. O abalo mostra que a cruz não foi uma derrota, mas uma vitória. O mundo natural reagiu como se dissesse: o Rei da Glória foi morto. Mas isso muda tudo. 3. As rochas se fenderam, e fenderam-se as rochas. Mateus capítulo 27, verso 51. As rochas, símbolo de firmeza e resistência, se quebraram. É como se a própria criação gritasse em dor e reverência diante da morte do Filho de Deus. Esse fato é simbólico. Corações duros também seriam quebrados. A obra da cruz tem o poder de quebrar a dureza da alma humana, levando ao arrependimento e à conversão. O profeta Ezequiel já havia anunciado: e vos darei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei o coração de pedra. Ezequiel capítulo 36, verso 26. As rochas fendidas são uma metáfora viva de que nenhuma resistência pode permanecer de pé diante do amor sacrificial de Cristo. Mesmo a matéria bruta se rendeu ao poder de sua morte. 4. Túmulos se abriram e santos ressuscitaram.
Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, versos 52 e 53. Esse é um dos eventos mais extraordinários e misteriosos de toda a Bíblia. Após a morte de Jesus, sepulturas se abriram e muitos santos do passado ressuscitaram. Eles não apenas voltaram à vida, mas apareceram em Jerusalém, um testemunho vivo e direto do poder da cruz. Esses santos eram provavelmente fiéis do Antigo Testamento, que haviam morrido esperando a promessa messiânica. A ressurreição deles foi um sinal visível de que a morte havia sido vencida. Note que o texto diz que eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses capítulo 1, verso 18. E ninguém ressuscita para a vida eterna antes dele. Mas a abertura dos túmulos já indicava que a morte havia sido derrotada. Esse acontecimento serviu como confirmação pública e sobrenatural da vitória de Cristo em uma cidade tomada por rumores e escuridão espiritual. Imagine o impacto de ver pessoas mortas andando vivas. A cruz não apenas perdoa pecados, ela quebra o poder da morte. Isso foi comprovado logo nos primeiros momentos após a morte de Jesus. 5. O centurião e os guardas reconheceram Jesus como Filho de Deus. Vendo o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, verso 54. Os soldados romanos eram treinados para a brutalidade. Tinham visto muitas execuções, mas o que presenciaram naquele dia foi diferente. O comportamento de Jesus, os sinais sobrenaturais e o terremoto tocaram o coração, até mesmo de homens endurecidos. Esse centurião não era judeu, nem discípulo, e ainda assim reconheceu a divindade de Cristo ao ver o que aconteceu após sua morte. Isso mostra que a cruz fala a todos os corações, inclusive aos mais improváveis. A morte de Jesus foi o início da colheita das nações. Os primeiros a confessarem sua identidade divina após sua morte foram gentios. Isso cumpre o plano de Deus de alcançar todo o mundo por meio do sacrifício do Cordeiro. 6. O triunfo de Cristo no mundo espiritual. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Desde o Éden, Deus prometeu que enviaria um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Essa profecia, a primeira promessa messiânica, se cumpre plenamente na cruz. Ao morrer, Jesus não apenas venceu o pecado, ele esmagou o poder de Satanás. A cruz foi uma guerra espiritual. Invisivelmente, Cristo travava uma batalha contra todos os principados e potestades, e saiu triunfante. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, verso 15. No mundo espiritual, a cruz não foi fraqueza, foi triunfo absoluto. Jesus derrotou a morte, desarmou o inimigo e removeu a acusação contra nós. O que parecia derrota foi, na verdade, a maior vitória da história do universo. Satanás pensou que havia vencido quando Jesus foi pregado à cruz, mas ali, Cristo estava cumprindo o plano eterno de Deus, trazendo salvação ao homem e derrota definitiva ao reino das trevas. Na cruz, o filho da mulher esmagou a cabeça da serpente, exatamente como o Pai havia prometido desde o princípio. 7. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia. Mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Mateus capítulo 28, versos 5 e 6. 3 dias depois, Jesus ressuscitou.
maior de todos os acontecimentos sobrenaturais. A morte foi derrotada. A cruz não foi o fim, mas a ponte para a vitória. A ressurreição valida tudo o que aconteceu antes. Sem ela, a cruz seria apenas mais uma tragédia. Com ela, a cruz se torna o maior símbolo de esperança da história. Cristo ressuscitado é a prova de que tudo o que ele disse era verdade. Se a cruz foi o pagamento pelos nossos pecados, a ressurreição foi o recibo, a prova de que a dívida foi paga. É o evento que valida tudo o que Cristo ensinou, viveu e prometeu. Paulo escreveu de forma contundente: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Sem a ressurreição, o cristianismo seria apenas mais uma religião moralista. Mas Jesus venceu a morte, saiu vivo do túmulo e apareceu a mais de 500 pessoas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Deixando evidências inquestionáveis. O túmulo vazio é o sinal mais poderoso da nova vida que ele oferece. A ressurreição também revela que Cristo tem autoridade sobre a morte e o inferno. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Além disso, ela é a garantia da nossa própria ressurreição. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Ele foi o primeiro, mas não será o último. Todo aquele que está em Cristo viverá eternamente. A morte já não tem a última palavra. Em Jesus temos a esperança viva. A ressurreição é mais do que um evento passado. É uma realidade presente e uma promessa futura. Cristo vive, e por isso nós também viveremos. João capítulo 14, verso 19. A cruz não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que Deus ofereceu reconciliação, vida e salvação à humanidade. Cada rasgo, cada tremor, cada tumba aberta declarou: o Cordeiro venceu. Hoje, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está vivo e continua transformando vidas. Que possamos olhar para esses fatos e responder como o centurião: verdadeiramente este era e é o Filho de Deus. Você que está assistindo esse vídeo no canal Logos Conservador, você pode virar membro, terá acesso a vídeos antecipados, sem anúncios e alguns vídeos exclusivos só para membros e muito mais. É só clicar no botão, torne-se membro agora. Deus o abençoe.